Primeira coisa que vocês têm que fazer quando o paciente chega com alteração cognitiva no consultório. Por incrível que pareça, o que vocês têm que mensurar é a funcionalidade, porque faz parte dos critérios diagnósticos de demência a gente ter certeza que esse paciente teve um prejuízo na função dele. Só que muitos médicos não sabem avaliar a funcionalidade. Algo que parece complexo, mas a gente vai tornar muito simples para vocês. Então vamos lá! A primeira escala que existe e é mais comum chama escala de Katz, mas a gente não está aqui para falar de nenhuma escala, a gente está aqui para simplificar elas para vocês. A escala de Katz se baseia nas atividades básicas de vida diária. Quando você acordou, você não fez xixi na cama, você foi até o banheiro, usou o banheiro, tomou banho, se vestiu e saiu de casa. Basicamente é essa escala de Katz. Você tem que perguntar ao paciente se dentro da própria casa ele é capaz de fazer as suas atividades. Se dentro da sua própria casa ele se higieniza, ele consegue sozinho se higienizar, se transferir de um lugar para outro, consegue ir ao banheiro, consegue tomar banho sozinho. Caso o paciente consiga fazer todas essas atividades, ele tem as atividades básicas preservadas. Porém, muitos pacientes com demência, na fase inicial, têm as atividades básicas preservadas, mas ele tem alteração nas atividades instrumentais de vida diária. Nesse caso, a gente tem algumas outras escalas. A principal é a escala de Lawton. A escala de Lawton é de atividades complexas, mas a gente não precisa perguntar ao paciente necessariamente o que está na escala. A gente pergunta ao paciente se ele está fazendo as contas, a gestão das finanças da casa, se ele está indo ao mercado, se ele teve algum prejuízo no trabalho, se ele continua cozinhando, caso o paciente cozinhe, se ele é capaz de fazer manutenções dentro da casa, caso ele esteja acostumado a fazer, ou até atividades mais elaboradas, por exemplo, planilhas, processos em trabalho. Se o paciente tiver algum prejuízo de qualquer função comparada com a anterior, isso é um dos critérios diagnósticos de demência. Além desse prejuízo de função, a gente tem que documentar a alteração cognitiva do paciente. A gente tem que avaliar a cognição. Como que a gente avalia a cognição? Isso vai ficar para algum outro vídeo, outro dia, porque são escalas mais detalhadas. Nesse caso, não dá para fugir das escalas. Caso você faça avaliação cognitiva no consultório e você ainda desconfie de demência, você pode encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. Vocês já ouviram falar? A avaliação neuropsicológica pode ser feita por um profissional capacitado, que pode ser ou o neuropsicólogo ou até um médico. Ele faz uma avaliação extensa de todos os domínios cognitivos. E aí você vai me perguntar, o que são domínios cognitivos? Você deve conhecer o principal domínio cognitivo, que se chama memória. Não que seja o principal, mas é o mais comum. As pessoas associam demência com alteração de memória, porém, nós temos no mínimo 4 a 5 domínios cognitivos. E como que a gente vai perguntar isso para o paciente? O paciente chega no seu consultório e diz: doutor, eu não estou muito bem, a minha memória não está muito boa. O que mais você tem que perguntar além das queixas de memória? Quando é para perguntar de memória, é muito fácil, você já sabe. Você pergunta se ele se esquece, se ele se lembra o que ele fez ontem, se ele se lembra onde ele deixa as chaves. Porém, a gente tem que perguntar, primeiro, se depois de um tempo ele se recorda do que ele esqueceu. Se ele não se recordar, tem muito mais chance de ser demência. Mas caso ele se recorde depois, muitas vezes é falha na atenção. Muitas vezes ele pode estar depressivo ou com sintomas ansiosos, ou só com multitarefas. Um outro domínio cognitivo que a gente tem que perguntar se chama função executiva. Função executiva é quando a gente faz tarefas sequenciais. Então, basicamente, a gente vive a vida fazendo funções executivas. Tudo que a gente vai fazer são tarefas sequenciais. Quando a gente vai cozinhar, quando a gente vai planejar, quando a gente vai sair de casa, a gente tem que pegar a chave, ou até tarefas mais complexas, mas sempre sequenciais. Um outro domínio se chama habilidades visoespaciais. E como a gente vai perguntar isso para o paciente? Se ele se perdeu, se ele não reconhece faces, se ele já se perdeu no tempo. Tudo isso é fácil de perguntar, são perguntas diretas. Um outro domínio cognitivo é o domínio da linguagem. A linguagem ela pode se alterar de diversas formas. O paciente pode ter dificuldade de nomear,
ele pode ter dificuldade de entender, ele pode ter uma ausência de palavras ou uma diminuição da quantidade de palavras e de linguagem, dificuldade para formar frases. Todas essas alterações podem sugerir demência. Além disso, não é só de domínio cognitivo que se faz a demência. A demência também inclui sintomas psiquiátricos, comportamentais. Então, muitas demências se iniciam com sintomas de agressividade, agitação, ansiedade. Então, recapitulando, quando o paciente chega no seu consultório com uma suspeita de demência, o que você vai fazer? Uma anamnese bem detalhada, perguntando todas essas queixas que eu falei dos domínios cognitivos. Você vai perguntar sobre todas as queixas psiquiátricas. Depois, você vai ter a certeza que esse paciente perdeu a função dele, as funções básicas ou instrumentais, ou se esse paciente alterou a capacidade de fazer coisas comparado com anteriormente. Por último, você precisa ter certeza absoluta que esse paciente não está num quadro de delírio 1. Eu falo delírio 1 porque se escreve dessa forma, com U e M no final. É muito diferente de delírio e a gente vai aprender isso num próximo vídeo. Porém, o delírio, só para adiantar, é uma alteração comportamental aguda, um estado de confusão mental agudo. E isso é causado por causas orgânicas. Então, por uso de drogas, por infecções, por alterações hidroeletrolíticas. Nesse caso, o paciente pode simular uma demência. Existe uma grande diferença entre o delírio e a demência. Porém, isso se confunde muito no trato do paciente. O que é mais importante? Primeiro, é a primeira vez que você está vendo esse paciente, peça exames. Então, peça exames para fazer o diagnóstico. A gente tem como diferenciar isso clinicamente e a gente também vai ensinar isso para vocês. Mas, se for a primeira vez, você vai investigar para ver se não tem uma causa orgânica dessa confusão mental, com exames de imagem, com exames de sangue, que eu vou detalhar para vocês. Gama-GT, cálcio, TSH e T4 livre, porque, por exemplo, hipotireoidismo é uma causa de demência secundária. Reação sorológica para a sífilis, HIV, tomografia computadorizada de crânio ou ressonância magnética de crânio, hemograma, glicemia, ureia, creatinina, sódio e potássio, albumina e TGO e TGP. Agora você já tem certeza que esse seu paciente tem alteração cognitiva. Você já tem certeza que ele perdeu a função de alguma forma. Você tem certeza que esse paciente não tem nenhuma demência secundária, porque os exames que você pediu estão todos normais. Agora faça um exame neurológico bem detalhado para te ajudar na etiologia da demência. Por exemplo, se você fizer um exame que sugira a doença de Parkinson, pode ser que esse paciente tenha uma demência secundária a Parkinson. E dessa forma você vai seguir com a investigação e o diagnóstico de demência. Bom, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do canal, nos sigam nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Não percam os próximos vídeos. Falaremos sobre como diferenciar delírio de demência. Falaremos em como fazer avaliação cognitiva de forma prática, muito rápida e muitos outros assuntos sobre geriatria. Tragam as suas dúvidas. Sigam a gente no Gerilogando.